A Firelight Media, produtora de documentários com sede em Nova York, divulgou na semana passada os cineastas ganhadores do prêmio William Griffith 2021. Entre 11 vencedores dos Estados Unidos, México, Porto Rico, Colômbia e Brasil, destacam-se 3 mulheres brasileiras. Uma delas é a cineasta saltense Lilian Solá Santiago, que nos dá a honra da sua presença aqui na TV Taperá. Seja muito bem-vinda, Lilian. Qual a importância desse prêmio internacional para a sua carreira? Foi o primeiro ano que você participou? Jorge, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Foi o primeiro ano que eu participei desse prêmio, sim. Ano passado eu tinha visto que ele tinha saído, mas ainda estava com o projeto em andamento, ainda não estava fortalecido o suficiente, mas fiquei com aquilo na cabeça. Quem sabe no ano que vem, deu certo. E emplacou, né? Você foi contemplada, Lília, com o projeto Quase da Família, né? Que é baseado na história da heroína afro-brasileira Laudelina de Campos Melo. Quem foi Laudelina, Lilian? Laudelina é uma personagem que precisa ser descoberto, assim, e ter as honras que ela merece. Laudelina foi a criadora do primeiro sindicato de empregadas domésticas no Brasil, ainda em Santos. No começo, né, quando ela começou porque as mulheres morriam na rua, não tinham lugar onde viver, não tinha aposentadoria. Então, envelhecia, era mandada embora e virava pedinte. Certo. Então, a primeira associação foi para ter um lugar para essas mulheres dormirem, comerem, né? E a partir daí teve todo um movimento sindical que desembocou no PEC das domésticas, né? Que foi a última das profissões a serem regularizadas no Brasil, só nos anos 80. Infelizmente, ela morreu sem ver a luta da vida toda dela concluído, né? Mas ela é fundamental. Eu achei interessante esse quase da família, né? Que é muito usado. Foi sempre, acho que até hoje em dia ainda é usado isso, né? Pega-se uma empregada e é quase da família, mas com direitos mesmo não tem. Por ser quase da família, não. É uma ideia, é complicado, porque no direito, né, tem essa diferenciação entre o que é público e o que é privado. Sim. E sempre o trabalho foi pensado como uma coisa pública, se faz fora de casa, mas e o trabalho que se faz no ambiente privado? Fica quase da família, né? Só que não, né? Até a segunda ordem. Legal. Ô Lilian, o prêmio que você foi contemplada faz parte de um fundo internacional de pesquisa que apoia documentaristas de comunidades racial e etnicamente subrepresentadas, né? Nessa profissão sua, você sente falta de apoio? É bem complicado, né? Quando você quer fazer filmes, né, comédias com muitas piadas apelativas. Isso é fácil de você conseguir apoio e tudo mais, ou então, né, filmes de ação, com arma na mão. Agora, o documentário tem muita dificuldade mesmo, isso no mundo inteiro, né? Mas aqui mais ainda, porque a televisão não tem espaço para exibição. Então, a gente faz documentários, procura exibir nos cinemas, o que é muito difícil também. Então, é bem complicado, viu? Mas a gente tenta. Tenta, né? Lilian, nos Estados Unidos, desde a morte de George Floyd, que inspirou o movimento Vidas Negras Importam, esse movimento vem ganhando força por lá, né? Na sua opinião, já existe algum reflexo desse movimento em nosso país? Então, o movimento de Vidas Negras Importam, ele é anterior à morte do George Floyd, né? A morte dele deu uma revivada, uma fortalecida nesse movimento. Reativou, né? Reativou. E o que fez com isso? Que grandes empresas, grandes corporações voltassem os olhos para essa questão da diversidade, porque os consumidores são muito mais avançados nos Estados Unidos e deixam de comprar as coisas das empresas que não têm diversidade ou que têm uma política. Boicote. E ninguém quer perder dinheiro, né? É verdade. Então, como as grandes corporações estão com esse movimento, o Brasil, quem presta serviço para essas corporações, principalmente agências de publicidade, estão tendo que se adaptar. Entendi. Né? Então, ultimamente tem tido muita oportunidade de diversidade, de fazer roteiro, de produzir, dirigir para televisão, que antigamente eu não via acontecer, era muito mais difícil. Está servindo um pouco então para nós aqui. Então. Tá.
Engraçado, porque não acompanha uma questão política como um todo no Brasil. Sim. É algo de fora do exterior que influenciou Que veio para cá, né? as empresas aqui dentro. Não partindo daqui, né? Não, muito pelo contrário. Entendi. Ô, Lilian, qual é o valor do prêmio? $40 mil. Você acha isso suficiente para desenvolver o trabalho? Então, os filmes, né, eles são feitos em etapas e essa premiação é para o desenvolvimento do projeto, é para pesquisa, levantar direitos autorais. Então, para essa etapa é o suficiente. Entendi. Ano passado, a gente também foi contemplado no prêmio da SP Cine, a empresa de cinema da Prefeitura de São Paulo. Sim. E foi R$ 400 mil para esse projeto. O orçamento inteiro está em R$ 1 milhão, mas com 800 mil a gente vai fazer, né? Então a gente já está com 600, só falta 200. Entendi. Então ajuda muito, assim. E existe um prazo, Lilian, para que você conclua esse trabalho? O desenvolvimento do projeto tem que estar pronto agora no primeiro semestre do ano que vem. Tá. Mas o projeto global não tem um prazo. Mas a ideia é que nos próximos 2 anos a gente finalize. Entendi. Ô, Lilian, um dos fundadores da Firelight Media, quando anunciou a premiação, definiu os premiados, abre aspas, cineastas visionários com perspectivas únicas e com tremenda habilidade e capacidade. Isso deve ter deixado muito orgulhoso, né? Claro, com certeza, né? A gente luta uma vida inteira aqui e às vezes com um pouco falta de reconhecimento por causa da temática em que eu atuo, né? Questões da população negra, geralmente é invisível, assim. Então, um prêmio como esse, ser reconhecido internacionalmente, dá uma injeção de ânimo, É gratificante, gente. né? Bacana. Aliás, a sua maré está muito boa ultimamente, né, Lilian? Você foi alvo recentemente de 2 homenagens. Uma do Festival Entre Todos de Filmes Curtos, né? Como foi essa homenagem, Lilian? Então, muito bacana o Festival Entre Todos, que eu conheço há muito tempo, o festival desde que surgiu, já fui júri do festival. E foi a primeira vez que eles homenagearam um diretor, uma diretora, né? Então, me senti muito honrada, mas principalmente por ser um festival de direitos humanos, né? Sim. Que é uma coroação de um trabalho mesmo da vida toda em prol da igualdade racial, da igualdade de direitos. E justamente o seu foco, né? Fiquei muito feliz. Bacana. E também você foi matéria de capa, né? Do primeiro número da revista de cinema Tintura de Amora. Como que surgiu esse convite para participar disso? Então, aliás, essa homenagem foi antes do prêmio que você recebeu agora, né? Foi. Foi um pouco antes, tudo assim, prazo de 2 semanas, assim, muito próximo. Mas eles não sabiam dessa premiação sua? Não. Internacional. E essa premiação internacional a gente tinha que manter sigilo. Eu fiquei sabendo já um tempo antes, mas não podia falar enquanto não assinasse contrato, não anunciasse, tudo podia. Assim, demorou 1 mês e meio desde que eu fiquei sabendo até poder falar. Guardando segredo. Mas essa revista Tintura de Amora é uma revista do Fórum de Cinema do Interior. É uma entidade recente, que tem 2 anos, que congrega cineastas do interior de São Paulo. Então, é uma honra enorme, porque foi a primeira revista que eles fizeram, né? E eu tive na abertura da associação em Rio Claro, na sede do Aqui no Ouro, e é muito legal participar das reuniões e ver, por exemplo, que o pessoal que faz cinema aqui em Sorocaba, na região de Sorocaba, quase todo mundo ou é estudante do CEUNSP ou passou pelo CEUNSP, foi professor. Então a gente vê que a gente participa de um núcleo mesmo de audiovisual que se fortalece cada vez mais aqui na região e no interior como um todo, né? Entendi. Bacana, Lilian. Lilian, o cinema, como as demais artes, está passando por maus momentos. Uma devido à pandemia e também à falta de valorização pelo governo do nosso país, né? Como você analisa essa situação, Lilian? Então, eu vejo uma questão muito dúbia, porque a pandemia mostrou a importância do audiovisual na vida das pessoas, a importância de um bom produto audiovisual nas nossas vidas, todo mundo buscando um filme bom para ver. Sim. E agora esse governo, né, tem tratado de forma muito
destrutiva à cultura em geral, né? Então, o audiovisual Ancine está parada, a Cinemateca pegou fogo, a gente está sem apoios, assim, os filmes não estão andando que estavam com apoio, filmes, séries, enfim, muitos projetos parados porque não vem a verba, né? Sim. Então, o que está acontecendo agora, e esse prêmio é fruto disso também, o William Greaves, é essa internacionalização, né? Inclusive, esse prêmio era só para os Estados Unidos, até há 2 anos atrás. Ele já tem mais tempo, já tem mais de uma década, mas não premiavam cineastas de outros países. E agora, com o avanço da direita no mundo, e não só no Brasil, e que nem a direita, né, um avanço de posturas mesmo de serem contra a cultura, posturas fascistas, né, esse prêmio ele se ampliou. E aí eles estão apoiando cineastas de outros países justamente por causa disso. Entendi. Lilian, além de cineasta, você é documentarista, pesquisadora, professora universitária e coordenadora do curso de cinema do CEUNSP, né? A sua pesquisa em cinema expandido e história resultou no projeto da Casa da Memória Negra de Salto. Como surgiu esse projeto? Então, a Casa da Memória Negra de Salto eu também considero um documentário, né? Um documentário expandido, como você mesmo diz. Sim. Em vez de ver na televisão, a gente tem uma instalação, várias telas, você pode assistir como quiser, estar lá dentro, estar no ambiente documental, certo, né? Então, é nesse sentido que a pesquisa, que é meu projeto de doutorado. Mas tudo surgiu, né, na união entre eu e a comunidade negra, principalmente as mulheres, um grupo de mulheres negras aqui de Salto, lá em 2010, né, com o auxílio do Zé Roberto, que estava à frente da Coordenadoria de Igualdade Racial. E a gente fez um projeto no CEUNSP, o CEUNSP abriu as portas também para a comunidade, sábado de manhã, e a gente ficou durante um ano fazendo oficinas de vídeo, montamos um calendário, fizemos fotografia, e a partir desse núcleo surgiu a Casa da Memória, mais para frente, porque aí teve um edital para fazer o que quisesse. E eu falei, nossa, então é a oportunidade de fazer esse projeto, porteira, né? Ah, não precisa ser filme para TV, sim, não precisa ser filme para cinema. Então eu falava, vou fazer um filme para o museu. E como que vai ser isso, né? Então abriu as portas para isso, mas também para muitas coisas que aconteceram na cidade. As mulheres negras se tornaram depois o grupo de mulheres niotas, participam até hoje do coral, fazem desfiles. O trabalho da Pola também, como artista, surgiu desse núcleo. Então, um núcleo gerador muito, muito bacana, né? Deu frutos bastante, né? Deu bastante frutos. E isso eu quero estudar no doutorado também, né? Essa união entre a universidade, a comunidade e o poder público. E como quando a gente faz essa união de uma forma bacana, né? Isso, assim, quase não tem limite as possibilidades do que pode acontecer, de força na comunidade. Entendi. Lilian, além desse prêmio que você acaba de receber, você já foi homenageada com outros prêmios, né? Fala um pouco dos mais importantes que você já ganhou. Os prêmios fazem parte da nossa carreira, porque o cinema depende muito disso. É um reconhecimento, fazer, né? Você ganhou Oscar, Palma de Ouro, né? As pessoas pensam assim, nossa, é uma honra, claro, né? Sim. Mas faz parte do processo, porque senão sua carreira não anda. Você precisa disso para conseguir mais... arrecadar recurso para o próximo projeto. E visibilidade também, né? Visibilidade. Chamar atenção para o seu filme, né? Sim, lógico. Então, alguns prêmios que eu me lembro, assim, bem importantes para mim, um é o Troféu Zumbi dos Palmares, que é da Assembleia Legislativa de São Paulo, que premiou pessoas que trabalham pela igualdade racial no Estado. Foi muito legal receber isso na Assembleia. Outro prêmio que foi para mim importante é o prêmio Manuel Dieg Júnior, que é do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E tem um outro prêmio que eu acho muito interessante, que é um prêmio que eu recebi em Hollywood, que é do Festival de Cinema Brasileiro em Hollywood, Hollywood Brasília Film Festival, que premiou Balé de Pé no Chão também como melhor documentário quando ele participou de lá.
Então é muito legal, esses prêmios são um pouco da nossa vida, né? Nossa história. Dá um up, né? Sim, sim. Lilian, a sua principal atuação é no gênero documentário, né? E com a temática afro-brasileira. É só afro-brasileira ou você também se estende para... Eu não sei porque que eu tenho essa mania de afro-brasileiro. Eu também não sei. Mas, além disso, eu também tenho filmes sobre a cultura indígena, mas principalmente sobre a cultura afro-brasileira. Mas eu me sinto bem, né, brasileira nesse sentido, né, das etnias negras, indígenas e europeias estão atrás de mim, mas o que eu chamo mais atenção realmente é sobre a cultura negra, né? Negra, né? Tá, e a sua filmografia, daria para você dar uma palhinha sobre ela? Então, eu comecei a pensar documentário na faculdade de História. Eu já trabalhava com cinema antes, cinema de ficção, participei de vários filmes da Retomada como assistente de produção, mas fazer projetos autorais, o primeiro foi Família Alcântara, que foi uma ideia que eu tive ainda na faculdade com meu irmão. Na época, meu pai tinha falecido, que é um homem negro de Minas Gerais, e quis muito falar sobre essa cultura negra de Minas. Quando a gente pensa em cultura negra no Brasil, sempre vem Bahia, né? Sim. O pessoal tem ideia de candomblé, Bahia, os orixás. Mas, assim, ela é muito diferente do resto do Brasil. O resto do Brasil é muito mais parecido com o que a gente vê em Minas, que é uma cultura negra católica, que tem um catolicismo negro muito forte, danças de rua para santos, festas ligadas ao calendário católico. Então, isso é muito forte no Brasil e muito pouco conhecido, né? Então, o primeiro filme que eu fiz, Família Alcântara, foi sobre isso. E foi lançado em cinema em 2006 e ficou em cartaz mais de 2 meses. E foi bem bacana, assim, esse processo. Aí, depois desse filme, que demorou muito para fazer, porque foi o primeiro, captar recursos. Eu não sabia, eu aprendi com esse filme. Foi a sua estreia, né? Foi minha estreia de fazer um filme do começo até o final, né? Mas aí, depois disso, veio o Balé de Pé no Chão, foi incrível, assim, eu demorei 10 anos para fazer Família Alcântara e em 1 ano eu fiz o balé, desde a ideia até ele estar na televisão. Conclusão. 1 ano foi o processo, né? Uma cidade chamada Tiradentes, que é um documentário sobre o bairro da cidade de São Paulo. Nessa época também eu fiz o Grafite, que é sobre a revanche da polícia, né, aos ataques do PCC e como isso afetou a juventude da periferia naquele momento. Também é dessa época o Roda o Tererê, que é sobre a erva mate no Mato Grosso do Sul, que é um documentário que eu fiz para o IFAM do Mato Grosso do Sul, que eu tive que até me batizar Guarani para poder filmar as cenas eles fazem cerimônia para erva mate, rituais para erva mate, é a erva sagrada dos guaranis. Muita coisa eu aprendo com o documentário, por isso que eu gosto, né, de descobrir mesmo. E aí passo para as pessoas essa descoberta que eu tenho primeiro. É interessante, né, Lia? É muito, muito legal. Essa sensação de estar num lugar que você não conhece ninguém e vai encontrar com uma pessoa que você não sabe como é que é a esquina, que eu adoro essa sensação, Jorge, de descobrir as coisas assim, pela primeira vez, é muito gostoso. Aí depois Eu Tenho a Palavra, que eu fiz sobre a língua do negro da costa, um documentário para o IFAM também, mas esse foi um edital que eu ganhei do IFAM. Teve o Batuque de Graxa, que foi um edital de São Paulo, sobre o Toniquinho Batuqueiro, uma figura importante do samba paulista, que é aqui de Tietê. E acho que aí depois já A Casa da Memória Negra, né, que eu considero um documentário também, um documentário expandido. É de longa duração, né? E por isso que se transformou no meu documentário, né? No meu doutorado. Porque além dessa relação entre a população, poder público e universidade, a gente tem outras formas de curtir o documentário, de vivenciar. Ao invés de assistir, de ligar a TV, você vai até o lugar, né? Tem os saraus, que é a ocupação do espaço pelas pessoas, né? Então, é todo um projeto que eu tenho muito orgulho de fazer experimental, mas eu acho que ele pode ser replicado em várias cidades, e por isso que eu estou
focando em escrever sobre isso. Entendi. Lilian, você é coordenadora do curso de cinema do CEUNSP, né? E eu, pelo jornal, eu tive a oportunidade de cobrir várias edições desse festival curta, né? E eu acho um barato a animação dos alunos participando do festival. Parecia que eu estava assistindo um festival de Hollywood, assim. Mas né? É importante demais. O Curta Salto já está na 8ª edição esse ano. Ano passado foi online. Mesmo online, o pessoal não parou de fazer. E faz parte do nosso projeto pedagógico, né? Porque o festival faz com que os alunos tenham vontade de terminar os filmes, exibir, mostrar para as famílias. A gente nunca sabe quem é formando, se está no 2º ou no 3º ano, quem é que está fazendo isso, concorre em pé de igualdade. Isso é muito bom, assim, faz um movimento dentro do curso que todo mundo trabalha com todo mundo. Então, você quando sai da faculdade, já sai com prêmios, não só no Curta Salto, que participa de outros festivais, o Curta Salto abre para outros festivais. Portas, né? Então, tem uma motivação para os alunos também, né? Motivação, currículo e faz com que eles trabalhem juntos. O festival? Foi eu que idealizei. Nossa, eu acho o máximo aquela animação dos alunos. Eu adoro Curta Salto, não vejo a hora de estar presencial, fazer de novo. Né? E você lembra quando a gente exibiu lá na praça o Que Horas Ela Volta? Sim. Que delícia, hein? Verdade. Nossa, isso que eu queria fazer. Uma experiência única, né? Exibição na concha acústica, distribuindo pipoca, foi muito legal. Lilian, o que você diria para quem deseja seguir a carreira de cineasta, fazer o curso de cinema? O que você sugere, o que você alerta? Então, para quem quer fazer cinema, eu recomendo muito que faça cinema, né? Eu acho que há uns tempos atrás as pessoas estavam muito preocupadas em carreiras mais tradicionais, pensando no dinheiro, só que a gente está num momento que as carreiras tradicionais estão em crise e o cinema, a pandemia mostrou isso, a importância do audiovisual, né? Então, o momento é propício para estudar, para buscar conhecimento, mas é importante se internacionalizar, aprender outras línguas, porque não é mais, eu estou produzindo aqui no Brasil para o público brasileiro. Os projetos hoje são muito internacionais, a gente precisa abrir nossos olhos e fazer parcerias com outros países, porque se eu penso, eu falo sobre cultura negra no Brasil, quem se interessa sobre isso? É uma parcela muito pequena da população. Sim. Mas se eu pensar nos falantes de língua portuguesa da África, mais o Brasil, mais população afro que mora em Portugal, mais pessoas que se interessam pela cultura negra no mundo, né? Expande muito mais. Bastante. E eu tenho capacidade de captar e exibir para toda essa população. Então, é muito importante pensar em internacionalização, sair dessa caixinha e saber que é isso. Agora, o mundo é a nossa casa. Certo. Lilian, infelizmente nós estamos encerrando o nosso bate-papo. Eu quero agradecer mais uma vez a presença sua aqui. Eu que agradeço. Te parabenizar por esse prêmio internacional. E vamos fazer um trato aqui, um pacto. Quando esse filme estiver pronto, você volta aqui para anunciar, tá bom? Com certeza, combinado, Jorge. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço.